Bom dia! 21 de março de 2020, sábado. Essa live está sendo gravada agora de manhã. Se você vai ver essa live mais tarde, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para ter um papo com você, não é verdade? Diante de toda essa situação que está, essa calamidade que está os nossos dias, nós vamos aproveitar aqui a ZY3 para estar conversando com você. E lógico, comigo está aqui o nosso mestre, o nosso pastor Paulo. Aí, Paulo. Esses caras, eles são tudo doido. Crente, eu vou falar uma coisa para vocês, é uma coisa de doido. Mas é bom ter você aqui na nossa rádio ZY3 e você pode estar aí participando na nossa rádio, tá? Nós temos um aplicativo, você pode baixar ele no nosso site www.zy3.com.br. Lá no site você poderá ouvir a rádio também, ver as notícias, né? No vídeo anterior nós já mostramos o nosso site e também através do nosso site você pode entrar no Google Play e abaixar o aplicativo. 24 horas de música e pregação. Além disso, também nós temos a nossa página no Facebook, está aqui embaixo, né? Estamos mostrando aqui embaixo, né? A nossa página no Facebook e também temos o nosso canal no YouTube que também está aqui embaixo. Então, entre, compartilhe, Sim. Busque informações e nós vamos estar conversando com vocês hoje um tema que está corrente, não tem como não dizer a respeito disso, e o tema de hoje essa é a peste do fim? A pergunta que não quer se calar. Nós estamos no fim? Como diz no interior, compadre, isso aqui é o fim da picada ou não? Eita, é a grande tribulação, será? Já estamos lá ou não? Já chegamos? Eita, o povo crente, tá tudo doido aí. Os cristãos, evangélicos, católicos, tá tudo doido. Você imagina aquelas pessoas que não creem em absolutamente nada. E é exatamente isso que nós vamos estar conversando aqui. Tá? Toda essa balbúrdia que está acontecendo no nosso planeta, porque nós estamos falando de coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, em todo o mundo, né? Então, o que nós temos aí, pastor? O que a Bíblia fala aí? Pois é. Olha, Mateus 24, já vamos começar com a palavra aqui. Mateus 24, vamos aqui, eu estou com a Bíblia aberta e a Bíblia também online, no celular, hoje não tem jeito, né? Diz assim no verso 7. A parte que Jesus ele começa a ministrar aqui falando do princípio das dores. Olha só, então esse aqui já não é da grande tribulação, está falando do princípio das dores. No verso 7, Jesus ele diz assim, sendo questionado, não é? E ele começa a explanar isso, ele diz assim: porquanto se levantará a nação contra a nação. Isso tem acontecido? Reino contra reino. Tem acontecido isso também? Poderes contra poderes. Parece que isso tem acontecido até no Brasil. O que você acha? Haverá fome? Existe fome hoje? E pestes, terremotos em vários lugares. Ali diz no verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, pastor, quando ele está falando a respeito disso daí, a gente tem que entender o que significa dizer princípio das dores, né? Ele faz uma analogia, ele traça um paralelo aí com as dores de parto, né? Sim. E como que é as dores de parto? Quando a mulher ela tem a gravidez, vai gerando a criança, aí quando vai chegando o período de nascimento, ela começa a sentir desconforto, né? A criança está grande, né? O barrigão ali está grande, a criança chutando, coisa e tal, querendo nascer. E aí começa então as dores. Como é que acontece isso? Primeiro ela começa a sentir pequenas pontadas. Então vai lá e dá uma agulhada, pumba! Aí passa um tempo longo, uma agulhada, pumba! E aí esse intervalo vai diminuindo e a dor vai aumentando. Quando Jesus fala que nós temos que prestar atenção aos sinais do que está acontecendo ao redor do nosso planeta, então ele fala justamente a respeito disso. Que nós temos que estar atento a esses sinais, a essas pontadas e essas agulhadas, porque elas vão, ao longo do tempo,
diminuindo o período e aumentando a intensidade. Princípio das dores. Meu Deus do céu, a igreja precisa realmente ficar atento a essas coisas. Então eu e você estamos sendo chamados para isso. Os pastores, sabe a coisa tremenda que eu estou vendo? Os pastores que dos nossos dias que só estavam pregando sobre bênção, prosperidade, estão precisando parar agora e se voltar para uma realidade atual. E aí, pô, dá para pregar hoje sobre prosperidade, sobre bênção? Vem receber aqui na igreja a sua bênção. E aí? Tá tendo até os memes, né? Porque brasileiro é um pessoal, um povo cheio de meme, né? Verdade. Falando aí, álcool em gel a R$1.000, né? Vem receber a sua bênção, que é álcool em gel em R$1.000. Mas isso é também um fator do que está na Bíblia, que no final dos tempos ia aparecer vários falsos profetas, né? Sim. Que muitos pastores iam levar pessoas ao engano, ao erro, né? E Jesus ainda dá uma palavra dura com relação a isso daí, que ele fala assim, olha, aqueles que enganam os meus pequeninos, seria melhor botar uma pedra no pescoço, né? E se jogar da ponte no rio, se matar. Era melhor para ele fazer isso do que simplesmente enganar o povo de Deus. E nós estamos vendo isso. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Tá? E aí, quando falando em Mateus, ele vai falar do capítulo 24, do 3 a 14, ele está falando dos princípios das dores. No versículo 15 em diante, que ele vai falar da grande tribulação. Mas nós não vamos entrar aqui na grande tribulação, porque nós acreditamos que nós não estamos perto da grande tribulação. O quão perto ou o quão longe nós estamos, nós não sabemos. Né? Mas nós temos que entender os sinais. Né? Uma outra coisa que eu falo como sinal, pastor, é assim, ó. Quando você está dirigindo numa estrada, existem lá na estrada várias placas de sinalização, falando assim, olha, daqui a 500 metros tem um radar, diminua a velocidade. Olha, daqui a 100 metros lombada. Tem uma lombada, diminui a velocidade. Olha, daqui a 1 quilômetro tem um retorno. Então, essas placas que são sinais de trânsito, elas servem para alertar e orientar o motorista que está no caminho. E quando Jesus põe isso no meio da Bíblia, lá ele vai descrevendo isso para os apóstolos, exatamente em função disso, alertar quem está no caminho, mas você tem que estar atento aos sinais, porque se você estiver dirigindo o seu carro e não está prestando atenção no sinal de trânsito, o que vai acontecer? Você vai atropelar a lombada, você vai passar por cima dela, você vai tomar multa, você vai atravessar na hora do retorno lá, você vai perder a entrada do retorno. Cuidado, você que está aí não está prestando atenção nos sinais que nós estamos dando, que a Bíblia está dando aí, você vai ficar. Por quê? Porque Jesus está falando, olha, ali na frente tem um evento importante, mas você está dirigindo o seu carro, daqui a pouco você perdeu, você perdeu o sinal. É ou não é, pastor? Verdade. E os sinais estão vindo aí. E uma coisa que eu tenho louvado a Deus, pelo que está acontecendo agora, o pessoal realmente está sendo obrigado a ficar na sua casa e a cultuar em casa. E já faz alguns anos que nós aqui no Manancial de Vida começamos isso. Olha, Deus falou comigo há uns anos atrás que eu orava com todo mundo, mas não estava orando com a minha família. Assim, a gente orava uma vez ou outra, mas não orava com a minha família. E Deus, olha, puxou a minha orelhinha. E eu comecei a orar com a minha família. E partilhei isso com os irmãos. Eu contei o meu pecado para os irmãos. Eu falei, olha, eu oro com todos vocês e acabava não orando com a minha família. E eu acertei isso, agora estou orando na minha casa, nós não terminamos o dia sem orar. Eu chamo as minhas filhas, eu chamo a minha esposa, nós oramos, agradecemos a Deus pelo dia, consagramos a noite ao Senhor. E não importa a maneira como estamos, às vezes estavam na correria, ou às vezes até uma briga ou outra, as meninas no quarto, vem cá, vamos orar, terminar o nosso dia. Falei isso para os irmãos e desafiei os irmãos a fazerem isso. Não termine o dia sem antes orar. E para isso eu comecei a gravar um vídeo pequeno, um vídeo curto de 1 minuto, 1 minuto e meio,
2 minutos no máximo, orando. Eu orava com a minha família, gravava esse vídeo e mandava para os irmãos da igreja. Só que isso começou a tomar uma proporção. Hoje, esse vídeo que a gente tem chamado de fazendo da sua casa um altar de adoração, já tomou vários estados do Brasil, tem muita gente participando, e fora em outros países também, porque eles começaram a multiplicar isso, a mandar para outros. Há anos atrás eu fazia isso, e eu sempre batendo na mesma tecla. Sua casa é um altar de adoração, sua casa é a extensão do céu aqui na terra, é da sua casa que a vontade de Deus, como é feita lá no céu, pode ser feita aqui na terra. A sua família é a família dos céus, reunida aqui na terra. Assim como você se preocupa com o local de culto, você vai lá no templo, é um local santo, consagrado, a sua casa tem que ser tão santo, tão consagrado, ou até mais do que a igreja. Quantas vezes batendo nisso? E hoje eu percebo, né, Paulo? Todo mundo está tendo que se reunir na sua casa. Os pastores estão indo tudo para fazer live e os irmãos participando do culto na casa. Eu participei de um culto aí, de um pastor numa igreja enorme, a igreja vazia, ele lá, o tangedor dele lá no teclado, o ministro de louvor lá, e mais os irmãos que estavam lá, não é? Gravando só isso, e mostrava o templo totalmente vazio. Ei! Agora você está sendo obrigado aí na sua casa, realmente fazer da sua casa a igreja. A igreja. Não tem jeito. É Deus. Estamos sendo desafiados, eu e você. Mas lê Apocalipse para nós aí, Paulo, para fazer um paralelo aqui de Mateus 24. O que Apocalipse diz? Aí já está falando da grande tribulação, né? Que é Mateus 6, Apocalipse 6:8, ele fala assim: e eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dados o poder de matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com todas as feras da terra. Isso é o que está aqui em Apocalipse, já falando já praticamente na tribulação. Então, eu chamo a atenção para a seguinte informação. Nós temos aí o problema do vírus que está circulando no mundo, né? Existe toda essa situação que nós estamos vivenciando, de estar ficando dentro de casa e tudo mais. E qual é a taxa de mortalidade do vírus? Na Itália ela é em torno de 10% mais ou menos, mas tirando a média mundial é algo em torno de 3 a 5%. Isso significa dizer que do total de pessoas que serão infectadas, entre 5 e 10% vão a óbito, né? Mas isso é do total de pessoas que vão ser infectadas. O total geral. O total geral de pessoas que serão infectadas. As estimativas é que talvez no mundo todo algo em torno de 1 milhão de pessoas sejam infectadas. Então, se você falar aí ao milhão, né, isso também é tudo um cálculo que a gente chama, né, cálculo universal, cálculo hipotético universal. Hipotético. Cálculo hipotético universal tecnicamente especificado. Juntando tudo dá chute. Chute. A gente brinca, né? É chute. Mas, em resumo, as expectativas ou as estimativas giram em torno de 250 mil mortes por causa do coronavírus, entre 250 mil até 500 mil pessoas que vão a óbito com relação ao coronavírus. Se não for encontrado absolutamente nada que mude essa situação, mas nós estamos gravando esse programa aqui no sábado de manhã e nós já recebemos no telefone informações muito boas a respeito disso. Mas vamos lá. Eu faço uma pergunta para vocês aí. É problema? Claro que é problema, não tem a menor dúvida. Eu faço uma pergunta, pastor. Quantas pessoas no ano passado morreram de tuberculose ao redor do mundo? Pois era isso que eu ia fazer. Essa pergunta eu ia fazer. Eu fiz a pergunta para você. Você ia fazer para mim? Não tem mais coisa, não tem coisas não que tem estão outras matando doenças? mais? Sim, existem doenças que estão matando mais do que o coronavírus. Por exemplo, em 2019, 1.750.000 pessoas morreram de tuberculose. É uma doença que todo mundo conhece, todo mundo sabe, tem tratamento e mesmo assim levou a óbito 1.750.000 pessoas.
Mas isso ninguém fala. Quantas pessoas morrem de fome por dia no mundo? Você já se perguntou isso? Você não se perguntou? Então eu vou falar uma coisa para você, 6.500 pessoas. E ninguém fala absolutamente nada a respeito disso. Quando fala, é um jornalista, é uma repórter, passa lá no rodapé, no jornal, onde ninguém ouve, ninguém vê. Então a pergunta que fica é a seguinte, o que nós estamos presenciando? Porque o cristão, ele tem que pegar a Bíblia, ele tem que olhar a Bíblia, ele tem que orar, o Espírito Santo tem que dar o discernimento, mas ele tem que olhar o mundo e olhar a Bíblia. E ele tem que ter discernimento sobre essas coisas. Jesus fala que nós somos seres individuais e que nosso relacionamento é individual com Ele. Nosso relacionamento, ele não é... Você vai na igreja, é coletivo, coisa e tal, mas o nosso relacionamento é individual com Ele e Ele vai te mostrar o que está acontecendo. Então, isso tudo, nós temos que ter uma noção clara do que está acontecendo na nossa sociedade, porque isso é simplesmente o princípio das dores. Isso é a primeira pandemia da era moderna, ou da era digital, que está vindo aí. Nós não sabemos se vão vir outras. E pelo que a Bíblia fala, virão outras. E qual será o comportamento das pessoas? Que uma das coisas que agora essa situação está mostrando é realmente qual é a qualidade de cristãos e de igreja que nós temos nessa geração. Outra coisa que nós temos falado nesses dias, que Deus tem levantado uns remanescentes no meio do povo cristão dos nossos dias. E essa situação agora está mostrando a qualidade que estão os cristãos, os evangélicos. Qual é a minha e a sua qualidade como evangélico, como cristão? Será que realmente nós estamos nos portando como filhos de Deus? A Bíblia diz em Ezequiel, deixa eu ler isso aqui, Ezequiel não, minto, Isaías 9, 32. Isaías 32. Olha só, eu tenho que ler. Isaías 32, eu sei 1 mais e 2, ou menos de cor, 1 e 2, isso. Eu sei mais ou menos de cor, mas eu quero ler, para não perder. Olha o que diz. Eis aí está quem reinará, um rei com justiça e em retidão governarão seus príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento. Os príncipes deste rei, cada um desses príncipes, servirá como esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, e torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ei, esse rei aqui é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os príncipes dele é a sua igreja que ficou aqui na terra para ser isso, para ser esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade, torrentes de água em lugar seco, sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta. Sou eu e você. Agora, nós estamos sendo isso? Ou nós estamos entrando no desespero de toda essa situação? Então, o coronavírus está mostrando a nossa qualidade de cristãos, de igreja. O mundo está precisando de uma igreja de verdade, dos filhos de Deus, daqueles que levam na marca que são filhos de Deus e que não assustam, mas se posicionam como voz profética nessa geração. Não é verdade, Paulo? Sim, é verdade. Aí você começa a analisar, como diria lá no interior, né? Quem tem garrafa vazia para vender? É nesses momentos de desespero que a gente vê o comportamento das pessoas. Sim. Há um efeito chamado efeito manada. Né? Efeito manada é assim, né? Então, pega a imaginação sua lá da savana, lá da África. Então tem um monte de gnu lá, né? Aparece um leão, aí um gnu sai correndo, todos saem correndo atrás. Ninguém sabe por que está correndo, mas todos saem correndo porque um saiu correndo. O que a gente observa hoje
por exemplo, nos supermercados. Isso ao redor do mundo. Isso não é só uma situação que acontece aqui no Brasil, mas é uma situação que está acontecendo ao redor do mundo. Então o cara vai lá, compra 900 papel higiênico. Eu não sei o que ele vai fazer com tanto papel higiênico. Aí o que acontece? Assim, bom, se o cara comprou 900 papel higiênico, daqui a pouco vai faltar papel higiênico na prateleira. Então eu vou lá, eu não vou comprar 900, mas eu vou comprar 100. Aí o cara que está atrás de mim fala assim, mas o Paulo comprou 100, o outro comprou 900, eu vou comprar 50. Daqui a pouco o que acontece? Não tem. Não tem. E quem não pode comprar 50, não pode estocar desse jeito? Como é que faz? Bom, se for papel higiênico vai dar um jeito, pastor. Né? Vai voltar lá em 1700, 1800. Vai ter que usar, né, no interior, lá em Minas, o pessoal usava sabão de milho. Aí arruma um sabão de milho aí, se vira aí, dá os seus pulos. Mas aí o que acontece? Mas isso daí mostra a qualidade do ser humano. Sim. Ele não está pensando no próximo, ele está pensando nele, ele quer sobreviver. Então, quando você fala de sobrevivência do ser humano, ele vai cometendo loucuras e atrocidades. Mas Paulo, o que está acontecendo? Eu acabei de falar para vocês aqui. Se nós mantermos a calma, essa epidemia, essa pandemia vai atingir de 250 mil a 500 mil pessoas que vão ao óbito. É infinitamente ou muito menor do que tuberculose. E você está indo no supermercado desesperado porque vai ter tuberculose? Vai matar um monte de gente a tuberculose? Vai morrer de fome? Então, o que está acontecendo com o ser humano? O ser humano ele está vivendo uma bolha tão grande na cabeça dele que ele não está percebendo o que está acontecendo no mundo. A imprensa tem um papel também fundamental com relação a isso, incutindo terror na sociedade. Então, quando nós falamos de laboratório, que o diabo acaba fazendo no laboratório, então os governos muitas vezes são manipulados, a imprensa é manipulada por essas forças das trevas que estão aí, essas potestades, incutindo terror no ser humano. E o que o ser humano reage? Fala assim, eu vou lá, eu quero garantir minha sobrevivência. Isso daí é só o princípio. Essa epidemia que está tendo aqui, ela é fichinha perto do que vai vir. Paulo, mas você está sendo alarmista? Você não está sendo alarmista. Pega a Bíblia e olha, em Apocalipse. Se a gente pegar lá, por exemplo, em Apocalipse 9, 18, 19, daqui a pouco a gente lê, acabamos de ler aqui Apocalipse 6, 8, que fala que vai levar aí uma parte da população mundial. Nós estamos falando que em Apocalipse vai ser levado, por exemplo, 25% da população mundial. Você sabe quanto representa 25% da população mundial? 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. E depois mais para frente, claro em relação e depois mais para frente em Apocalipse 9, ele está falando dos cavaleiros lá e tudo mais, vai levar lá um terço é praticamente daquilo que sobrar, né? Porque se a cronologia for correta, né? Em Apocalipse 6 vão 25%, em Apocalipse 9 vai mais um terço, então nós estamos falando algo em torno de mais 1 bilhão e 800, e nós estamos aí desesperados, porque vai haver uma baixa no planeta de 250 mil pessoas. E olha, eu acredito que nem esse número chegará. Mas estão fazendo um terrorismo em cima de um problema grave. Mas estão fazendo um terrorismo. E digo mais, os problemas econômicos que as nações vão enfrentar vai ser muito maior do que a mortandade de pessoas. Você sabe por quê? Porque nós estamos na iminência daquilo que nós vamos chamar aqui da pré-tribulação, tá? Aonde nação vai se levantar contra nação. E isso daí eu estava conversando com a Sandra hoje de manhã, minha esposa, e nós estávamos falando o seguinte, assim, olha, todas as vezes que acontecem essas balbúrdias aqui, as nações economicamente estouram. E aí você sabe o que acontece? Elas começam a achar culpados. Então, uma nação vai culpar outra, que vai culpar outra, que vai culpar outra, e muito provavelmente pode estourar algumas guerras aí. Compreendo-se mais uma vez a palavra, e olha, eu quero dizer algo para você. A igreja está aqui para fazer diferença no meio disso tudo. Nós não podemos entrar nesse desespero, nesse terror. Eclesiastes, eu tenho citado Eclesiastes também, para os irmãos que eu posso, os vídeos que eu tenho enviado. Eclesiastes 11 diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8,
porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Não é momento de estocar. A Bíblia não diz para estocar. A Bíblia diz para repartir. Então, se eu posso comprar um pouco mais, eu vou comprar. Sim, para dar para o meu vizinho, para dar para aquele que não pode, para abençoar. Abençoa, reparta, partilha, compartilha. Sabe, é momento da igreja mostrar o verdadeiro amor de Deus para esta geração. O ágape, o amor do Abba, Pai, se vê em nós. Enquanto está esse desespero, a igreja está aqui para fazer diferença. Porque o complicado, Paulo, vai ser exatamente quando começar a acontecer certas coisas, a hora que a igreja for arrebatada. Aí não tem mais os filhos de Deus aqui, foram arrebatados. Aí com eles o Espírito Santo subiu junto. Os anjos subiram juntos, porque os anjos estão aqui para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Foram. Aí sim, aí a coisa vai ficar muito complicada. Então, essa questão que você acabou de levantar aí é extremamente importante, porque o que nós vivemos aqui no planeta é uma guerra espiritual. Sim. E a coisa só não descambou ainda, né? Porque existe ainda uma igreja que está orando. E o Espírito Santo, os anjos de Deus estão ainda trabalhando e favorecendo aquelas pessoas que realmente são verdadeiros cristãos. Então, o intento do inimigo, ele continua maquinando planos, fazendo planos para dominar a população mundial, para levar o ser humano cativo, para dominar o ser humano, mas aí o que acontece? A igreja vem e vai segurando os planos do inimigo. Se você pegar ali na Bíblia, o diabo veio por quê? Para roubar, matar e destruir. Essa peste, ela não foi mandada por Deus. Ela foi mandada pelo diabo com o consentimento dos homens. Porque se ela surgiu lá na China, e aí a gente tem que falar, e verdade tem que ser feita, o governo foi completamente incompetente de lidar com essa situação. E o regime ditatorial lá na China, e aí existem, se a gente começar a descambar para falar a respeito da China, vocês vão ver que lá o povo não tem liberdade. Eles têm liberdade de talvez fazer alguma coisa econômica, mas eles são proibidos de falar contra o governo. E lá, na província da China, onde surgiu o problema, os políticos não passaram a informação para frente. Por quê? Por medo de represália. E eles disseram isso, né? Eles disseram isso, mas a gente não sabe, na verdade, se eles passaram para frente, o governo falou assim, não, segura essa onda aí que isso aí não vai acontecer nada. E lembre-se, só recapitulando, nós tivemos a gripe suína. Da onde veio a gripe suína? Da China. A gripe aviária. Da onde veio a gripe aviária? Da China. SARS, e aí vai, sucessivamente vai. Então, o que nós estamos falando? O princípio das dores. Assim, ó, teve um princípio, mas não aconteceu, falhou. Aí teve outra que começou a se alastrar, falhou. Aí teve outra que foi indo, ficou maior e falhou, né? Ou foi contida. Agora teve essa, que tomou proporções mundiais, mas ela ainda não é uma pandemia com uma mortalidade muito grande. Por exemplo, aquela epidemia que surgiu no Congo, que foi dado como nome de ébola, a taxa de mortalidade dela era de 33%, se não me falha a memória. Você imagina se aquilo lá viesse virar pandemia. É 33%, se nada fosse feito. Se nada fosse feito. Então, quando a gente fala de princípios da dores, é exatamente isso. Aí ela vai como se fosse, sabe aquela dorzinha pequenininha, ela vai começando a subir, vai começando aquelas a subir. Pequenas contorções, né? Pequenas contorções. E as pessoas não estão prestando atenção nos sinais. É isso que a gente... E a igreja, ela está aqui para alertar, exatamente isso. Olha, é um alerta para nós. Você viu? O evangelho que só prega bênção, 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 você ir na igreja para você ser abençoado, em busca da prosperidade, em busca do seu carro zero, em busca da sua casa própria, em busca de você ser milionário, rico, isso, não te dá alicerce, não te dá base para você enfrentar o dia mau. É o que nós estamos vendo. A qualidade do nosso posicionamento com Deus é um alerta para nós.
É um alerta para você. Você precisa trazer a atmosfera do céu para dentro da tua casa. Agora é hora, você, marido, ser o sacerdote do teu lar, viu? Pai, você, esposa, a disjuntora idônea, você é aquela mulher sábia que edifica o seu lar. Agora é hora, você, filho, reunir com seu pai, com a tua mãe e orar. É momento dos cultos domésticos voltarem para dentro da nossa casa, altares de adoração espalhado por toda a terra. Não é, Paulo? Exatamente. Eu estou pensando domingo agora, nós pegarmos o momento do louvor, porque a reunião é feita aqui, viu? Aí os estúdios aqui das Y3 é a casa do pastor Toninho e da pastora Suzy. Vamos para a garagem, vamos fazer o louvor lá fora. Exatamente. Vamos fazer o louvor lá fora para o pessoal escutar e ver que realmente nós estamos fazendo altares de adoração na nossa geração. No meio dessa bagunça toda, quem tem uma palavra de esperança para dar? Quem? Quem tem uma palavra de conforto para poder dar? É só a igreja. Só aí. Não tem outra. E voltando, a gente vai falando, né? As coisas vão vindo na nossa mente. Deus, E falando como o Jesus, ele acaba falando de dores de parto, né? E é interessante que me veio na cabeça assim, né? A grávida, muitas vezes, ela começa a sentir determinadas dores e ela vai correndo para o hospital. Aí chega lá no hospital, o médico fala assim, não está na hora. Alarme falso. Volta, pode voltar. Alarme falso. Então, são sinais. Fala assim, ó, você está com 8 meses, não chegou a sua hora ainda. Não chegou a hora ainda, mas vai chegar. É verdade. A situação é que vai chegar. Então, o que nós estamos colocando para vocês aqui é justamente para que nós, como cristão, ou você mesmo que não é cristão, mas está aí tendo contato com essa mensagem, contato com essa palavra, entenda uma coisa, cuidado com o efeito manada. Cuidado com aquilo que a mídia vai colocando, os governos vão colocando, as situações vão colocando. Isso não significa... Explica mais uma vez o efeito manada. É bom, explica de novo. Isso não significa dizer que a gente não tem que... Ah, Paulo está falando que a gente não precisa, vamos sair pelado no meio da rua aí cantando. Não é assim. É lógico que há uma doença, há um problema. O problema dessa doença é que todo mundo vai ficar doente junto. Esse é o grande problema. Ela vai dar um pico tão grande que vai levar os sistemas de saúde ao colapso. Não vai ter gente suficiente para atender os doentes, não vai ter remédio suficiente para atender os doentes, não vai ter respirador suficiente para atender. Então, o que os governos estão fazendo? Eles estão desesperados tentando o seguinte, fique em casa para que o contágio seja mais lento. É isso que eles estão falando. Então, como eles não podem falar isso? Porque o pessoal, eles sabem que a população tem efeito manada, então eles falam assim, fica em casa. O que você faz? Pega o gado e guarda o gado dentro do curral. É isso daí. Agora, por que eles fazem isso? Porque a população é gado. Infelizmente. Infelizmente a população é gado. O que você vê, por exemplo, hoje na televisão? Você vê políticos batendo no outro político, aproveitando esse momento para tirar proveito próprio. E aí tem gente que vai lá e bate palma a esse tipo de situação, a esse tipo de pessoa. Gente batendo palma. Não, porque tem que meter mesmo, tem que falar mal do fulano, tem que falar mal do ciclano, tem que falar isso, falar aquilo. Gente tentando tirar proveito político, que não está pensando na população, só está pensando no seu próprio ego. Aonde que nós estamos falando? Isso é o que nós estamos vendo na televisão de pessoas que estão lá. Mas é o reflexo da sociedade da qual nós vivemos. Por isso que Jesus falou, o amor de muitos iria se esfriar. E você vê esse amor se esfriando, cada um pensando em si. Porque esse amor fala do amor próprio, mas fala do amor ao próximo. As pessoas não se preocupam uma com as outras. Estão procurando tirar proveito de uma situação. Infelizmente, essa é a nossa classe política. E da onde saem os políticos? Sai do povo. Então isso é a qualidade do povo nesta geração. Também isso está mostrando a minha e a sua posição. Hein? Não vamos deixar o amor
de Deus se esfriar em nosso coração, não. Por favor. Você vê como é que chega a loucura do ser humano? A gente está aí com a internet e a gente não precisa mais dessas grandes mídias que são manipuladoras. Graças a Deus, estamos livres disso, por né, enquanto. da grande mídia. Por enquanto. Por enquanto. Né? Aí tem um outro estudo dizendo o seguinte, olha, as redes sociais elas são livres, ou supostamente bem livres agora, então se aproveita esse momento, porque quando chegar na fase final lá das últimas dores de parto, ela será controlada pelo Estado. E aí, meu amigo, as comunicações vão ter que ser por sinal de fumaça, tambor e alguma coisa parecida com isso aí. Esse assunto vai ainda chegar aí, mas isso é aí longo, né? Outro programa, é outro estudo, né? Senão daqui a pouco a gente viaja. Mas nas mídias sociais, por exemplo, você vê pessoas se batendo no mercado porque a pessoa lá pegou um monte de caixa de álcool em gel, tirou a possibilidade do outro estar se precavendo. E é tão irracional que é o seguinte, aquela pessoa que vai lá e compra o álcool em gel e acaba com o estoque, por exemplo, do supermercado, ela está dando a possibilidade do outro se defender da doença. Aí o que acontece? Mais pessoas serão infectadas, mais pessoas virão a óbito. Isso é um sentimento cristão? Não é um sentimento cristão. Isso é um sentimento pela humanidade, de amor ao próximo? Não é. Isso é puro egoísmo. O que está revelando aí? Está revelando o puro egoísmo. Então, quando você vê autoridades, uma batendo contra a outra, uma se levantando contra a outra para tirar proveito político dessa situação, você está falando, porque o outro, não importa se você gosta ou se você não gosta, não é hora disso. Mas o que está revelando? O egoísmo daquelas pessoas. Você fala, mas isso só acontece com eles lá que estão brigando pelo poder. Mas acontece aqui embaixo também. Quando você vai no supermercado, você pega o seu carrinho lá e você enche com provisão para 3, 4, 5 meses, você está dando direito, você está dando a possibilidade do outro fazer. E outra coisa, nós estamos num país que é pobre. 50%, 60% da população não tem dinheiro para fazer estoque de comida. E o rico que fala, aquelas pessoas que falam que não, eu sou altruísta, eu sou altruísta, eu sou altruísta, está tirando a possibilidade do outro, da sobrevivência do outro. É isso que o efeito manada faz. Ninguém pensa nas consequências. A imprensa não está pensando nas consequências. Muitos políticos não estão pensando nas consequências. E a igreja está pensando nas consequências? Cadê a voz profética? Cadê a voz que clama no deserto? Cadê? Aonde está a voz que clama no deserto? Então, é preciso que no meio da igreja se levantem as vozes proféticas. E está se levantando, muita gente boa está se levantando no meio. E é isso que a gente tem que pensar. É exatamente nisso que a gente está preocupado. A intenção da gente montar essa rádio, de produzir vídeos, é justamente de alcançar você e falar que existe esperança, existe um caminho, existe uma saída. Que nós é que temos que fazer a diferença. Não espere o Estado fazer a diferença. O Estado vai falar assim, você só pode comprar 2 litros de álcool, você não pode comprar 50 litros de álcool. Como seria bom se o ser humano tivesse discernimento e dizer o seguinte, olha, eu não vou fazer isso, senão eu vou atrapalhar a vida do vizinho, senão eu vou atrapalhar a vida de outra pessoa. O Estado é que tem que ordenar. O Estado tem que ordenar. Aí, o que acontece? O Estado começa a controlar a sua vida e você fala assim, mas eu não tenho liberdade. E aí? Você está pronto para ter liberdade? Liberdade envolve responsabilidade. Liberdade envolve maturidade. Enquanto a igreja deveria preparar os cristãos para serem maduros e deixar de ficar simplesmente pegando leite e começar a comer comida sólida, as igrejas são culpadas. Por exemplo, a igreja no Brasil, a igreja americana, né? Vamos falar assim, a igreja americana, ela é culpada. Por que ela é culpada? Porque ao invés de ela começar a dar alimentos sólidos, ela só ficou dando leite. Você vai prosperar, você vai prosperar, você é filho do rei, né? Você é filho do rei, você é príncipe, então você tem todos os direitos, mas você não amadureceu. E agora que precisa de pessoas maduras, pastores maduros, você precisa de pessoas que vão se levantar como vozes proféticas, muitos estão se acovardando. Deixa eu falar algo para você, o Paulo começou a dizer isso, é verdade, você está vendo? Agora não é hora de você comprar o óleo ungido, a água ungida,
o álcool gel ungido. Álcool Não, gel ungido. é hora de você crer no nome de Jesus ungido, viu? Agora é hora de você provar e mostrar que você crê no nome de Jesus. Não adianta você correr na igreja para buscar o seu copinho com água ungido e mais não sei o que ungido. Agora é hora de você mostrar que você crê no nome ungido, o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Acabou os patuás, acabou os patuás, acabou as coisas ungidas. Agora é um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome faz a diferença na nossa vida, se você crê de verdade. Você falando nisso daí, pastor, me lembrou a passagem lá de Êxodo, né? Onde você tem as pragas do Egito, que foram lançadas, né, para poder libertar o povo. E a última praga, preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. A última praga foi que o povo deveria ficar em casa, fazer a ceia, ungir o umbral com o sangue do cordeiro. É uma... Oh, Jesus, Receba aí, companheiro. Receba isso aí. Mistério. E vamos já finalizar com uma boa informação, né? Então vamos lá. Vamos finalizar. Vamos lá, com uma boa informação. Hoje eu recebi um áudio, e eu também estava vendo logo de manhã a CNN, né? Também fico com o pé atrás com essa emissora. Mas eu vi a CNN, mas o mais importante, eu recebi um áudio lá no grupo da minha família. Tem um pessoal que trabalha na área da saúde. Lá nos Estados Unidos, eles já estão testando remédios, que é a base de quinino, né, que é remédio para malária, associado ao antibiótico, onde 40 pacientes foram tratados com esses dois remédios e o coronavírus zerou. Aleluia. Amém. Boa notícia. Aí eu fico perguntando, e aí os médicos, eles estão testando, essa é a verdade, porque a situação da emergência, ninguém vai ficar fazendo testes, vai levar anos aí. Situações urgentes, medidas desesperadas. Então você pega aquele paciente que está num estado muito avançado e que sabe que o óbito praticamente é certo, você começa a administrar remédios lá, né? Até mesmo por uma questão de... Eles usam um termo na medicina lá, que é de compaixão, alguma coisa assim. Ele fala assim, vamos administrar esse remédio, porque se der certo, deu. Se não deu certo, já está condenado mesmo, né? É as medidas desesperadas, né, para situações extremas. Bom, o remédio administrado a 40 pessoas reverteu o problema. Aí eu fico perguntando, né? E se realmente isso for um remédio que vai debelar essa crise, acabou. Administra o remédio para aquele grupo de pessoas lá que estão realmente numa situação complicada, porque aquele grupo de risco, que são os idosos, acabou o problema. E toda essa bagunça, tudo isso, sem levar em consideração que o próprio ser humano poderia ter a solução na prateleira de casa. Às vezes a gente fica preocupado com soluções que vêm fora, mas às vezes a solução está na prateleira da tua casa. E o remédio já está pronto aí, os remédios estão na farmácia e tudo mais. Olha, que Deus possa iluminar os médicos, que Deus possa e está iluminando os médicos, porque enquanto o inimigo ele vem com uma peste, Deus vem com uma solução. E nós temos que acreditar nisso. Sim. E nós temos que ser voz profética nisso, que Deus vai mudar essa situação. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu fui espírita durante 10 anos. Né? E no Espiritismo fala-se muito que o Brasil seria a pátria do Evangelho. O Espiritismo diz... O Espiritismo fala que o Brasil seria um celeiro do Evangelho. E você vê, é espírita, hein? Agora veja só, e existem muitos profetas hoje levantados por Deus dizendo que o Brasil vai se levantar como uma pátria evangelista. Eu quero crer, e eu creio, e eu declaro que essa pandemia, ela vai servir de bênção para muitas coisas. Amém. Para abrir os olhos de muitas pessoas, porque muitas pessoas Amém. precisam ser alcançadas, pessoas que estão no mundo
que não conhecem a Cristo vão conhecer, mas pessoas que estão na igreja, mas precisam se converter. Amém. Eu creio nisso. E eu vou falar algo para vocês. Esse evangelho, o verdadeiro evangelho, não vai ser mais pregado dentro das igrejas, ela vai estar nas ruas e nas praças, porque é lá que o evangelho tem que ser pregado. Eu creio nisso. Ok? Ok. Posso ser profeta então? Pode ser profeta, pastor. Termina aí. Eu quero ser profeta na sua vida e declarar sobre você, viu, marido, você esposa, você filho, pais, abre a sua casa para um novo tempo de Deus dentro do seu lar. Faz do seu lar altares de adoração. Se você quiser fazer parte dessa rede de altares de adoração conosco, entra aí através da ZY3, o Paulo também vai deixar os nossos telefones aí, vê ali na ZY3, nos chame e faça parte dos altares de adoração aí toda noite, assim como eu estou fazendo para milhares de pessoas. Eu envio para você um vídeo, assim que eu oro com a minha família, eu envio um vídeo rápido de oração, para te incentivar a continuar orando dentro da sua casa. A sua casa é a extensão do céu para esta geração. Sim, você é as boas notícias de Deus, as boas novas de Deus para essa geração, as boas notícias que esse mundo está precisando. Por isso eu quero terminar dizendo para você, diante de toda essa situação, eu e o Paulo queremos dizer para você, que nunca é tarde, nunca é tarde para ser feliz. Tchau.